Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e estimados convidados. Em nome do Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes, saúdo a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa pela realização desta ação comemorativa dos 40 anos do Poder Local Democrático. Os Verdes saúdam também todas as autarquias e autarcas do país. Tal como a Constituição da República Portuguesa, também o Poder Local Democrático assinala este ano os seus 40 anos de existência. Falar de Poder Local Democrático é falar da Constituição da República Portuguesa, porque o poder local é uma expressão e uma conquista de abril que aí viu consagrados os seus princípios democráticos essenciais. Há 40 anos foi aprovada uma Constituição profundamente democrática e progressista, resultado de uma democracia conquistada pela Revolução de 25 de abril de 1974, que expressou a vontade de ruptura com o regime fascista e que afirmou os direitos, liberdades e garantias democráticos, concretizando os sonhos e as aspirações dos portugueses, porque muitos lutaram e perderam a vida. Antes de 1974, o país vivia sob o domínio de um partido único e todos os dirigentes políticos, desde o governo aos deputados, aos presidentes e vereadores das câmaras, aos presidentes e vogais das juntas, eram nomeados dentro desse partido. Os cidadãos não tinham opção de escolha nem liberdade para participar nessas decisões. A ditadura limitou o papel dos municípios. As câmaras e as juntas tinham recursos tão escassos que se limitavam a ser apenas extensões do sistema repressivo, sendo pouco mais do que órgãos de propaganda do Estado, entrando numa fase de completo descrédito. Mas esses tempos acabaram quando a Revolução de Abril devolveu a democracia e a liberdade a Portugal, depois de 48 anos de ditadura, e trazendo também aos portugueses a liberdade de escolher e de votar nos seus representantes locais. Deu-nos a oportunidade de participarmos ativamente na vida política e de sermos parte fundamental nas decisões que são tomadas ao nível nacional e local. Há precisamente 40 anos, a 12 de dezembro de 1976, realizaram-se as primeiras eleições autárquicas democráticas. Nestas eleições, pela primeira vez depois de muitos anos de repressão, o povo decidiu livremente sobre os seus destinos. Novos autarcas mobilizaram populações, reuniram meios e condições, resolveram situações que há muito se arrastavam e os municípios acabaram por se reaproximar das populações. Hoje, as autarquias, por estarem mais próximas das populações e dos seus problemas concretos, permitem um maior envolvimento dos cidadãos na causa pública e nas tomadas de posição e, por isso mesmo, assumem um papel determinante na democracia, na promoção do desenvolvimento e na defesa da qualidade de vida. Obviamente, aqui não podemos deixar de referir e de enaltecer a atividade desta Assembleia Municipal de Lisboa, que tem procurado aprofundar a democracia participativa através de diversas formas de participação e abrindo as portas desta casa a todos os cidadãos. Mas, apesar da importância do poder local, os obstáculos, as restrições e os ataques têm sido constantes no sentido de limitar a sua capacidade de realização de políticas públicas. Ao longo destas 4 décadas tem existido por parte do Poder Central a tentação de instrumentalizar as autarquias e de criar constrangimentos à sua autonomia, seja através da legislação que produzem, atribuindo mais responsabilidades enquanto reduzem os meios financeiros e técnicos, seja através do estrangulamento financeiro, uma vez que a Lei das Finanças Locais surgiu em 1979 e nunca foi devidamente aplicada. Podemos ainda dar o exemplo da reforma administrativa autárquica, que culminou na Lei 22 de 2012, um atentado inqualificável e sem paralelo ao poder local democrático, que extinguiu 1.200 freguesias no país. Só em Lisboa, esta lei negociada entre PS e PSD extinguiu 29 freguesias. Estes exemplos mostram-nos uma tentativa de imposição de um poder cada vez menos local e cada vez menos democrático. E isto sucede quando cada vez mais as autarquias têm feito o trabalho que sucessivos governos se recusam a fazer, desresponsabilizando-se completamente das suas incumbências. Passados 40 anos, o tempo deve ser de comemoração, mas, acima de tudo, é preciso preservar e consolidar os valores democráticos, tanto ao nível das câmaras e das assembleias municipais, como das freguesias. Apesar de todas as restrições, o poder local democrático tem raízes fortes e tem tido um papel decisivo no desenvolvimento do país.
O poder local continua a ser o espaço privilegiado de proximidade e participação, potenciador de uma mais eficaz resolução dos problemas, de uma resposta mais pronta e atenta aos problemas que afetam as condições de vida e o bem-estar das populações. Por tudo isto, é fundamental defender, exercer e participar no poder local, porque o trabalho para as populações e com as populações nunca se pode dar por terminado. Para os Verdes, é a nível local que se materializa um dos princípios da ideologia ecologista, pensar global, agir local, que ganha expressão e relevância, sobretudo a nível autárquico, em defesa das populações e do ambiente. Por tudo isto, o trabalho autárquico é muito valorizado pelos Verdes e pela CDU, que assumiram um compromisso de defesa do reforço e da dignificação do poder local, contribuindo de forma decisiva para uma gestão rigorosa, transparente e competente. Assinalar os 40 anos do poder local democrático deve ser revisitar um passado de muito trabalho feito e de muitas conquistas, mas também de rever o presente e de preparar os caminhos do futuro com um poder local cada vez mais participado e democrático. Foi essa a vontade coletiva que nos trouxe até aqui, construir um futuro melhor para todos, em democracia e com justiça social, e é esse o caminho que temos que prosseguir. Podemos dizer que já estivemos mais perto de um verdadeiro poder local democrático, mas também já estivemos muito mais longe e foi possível derrotar uma ditadura e trazer de volta a democracia e a participação de todos. Por isso, agora importa continuar a fazer e a aprofundar o caminho que outros começaram. É este o desafio que temos pela frente e é este o nosso compromisso com Abril, com as pessoas e com as autarquias. Viva o poder local democrático!